a nossa política ela é uma política conectada com a realidade das pessoas. Ela é uma política conectada com a luta. Não existe mal algum em ser diferente daquilo que alguém disse como norma. Eu espero que a justiça a investigue e tome medidas cabíveis diante dos horrores dito pela senhora Damares. Erika Hilton, do PSOL, mulher travesti, preta e da periferia, foi eleita deputada federal por São Paulo com mais de 256 mil votos. Junto com Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, Hilton será a primeira deputada trans da história da Câmara. A conquista fica maior ainda quando se pensa que 90% das travestis e transexuais vivem na prostituição no Brasil. Hilton promete, no entanto, que sua atuação vai além das pautas de nicho. Combate à fome, geração de renda e emprego são algumas das bandeiras defendidas pela deputada que se autodenomina uma sobrevivente. Erika Hilton, você é a primeira deputada trans da história da Câmara. Na sua opinião, o que isso significa para o Brasil? Acho que esse é um passo importante na conquista da nossa democracia, na representatividade necessária que demorou 57 legislaturas para que pudéssemos ter uma representação dentro do Congresso Nacional trans-travesti. Isso significa uma mudança de chave, isso significa a resistência desses movimentos nas bases dessa pirâmide social e que nós estamos, a despeito de todos os horrores que estamos enfrentando no Brasil, de alguma forma avançando, de alguma forma caminhando para frente. Como você se sente sendo a primeira trans no Congresso de maioria de direita com ideologia conservadora, machista e reacionária? A base inicial de Bolsonaro deve chegar a 187 parlamentares. Você tem a sensação que você tem que se esforçar muito mais para ser levado a sério? Com certeza, isso a gente viu tanto aqui na Câmara Municipal de São Paulo, enquanto vereadora, o quanto é importante e o quanto é necessário que nós, mulheres negras, mulheres de um modo geral, mas é claro, em especial as mulheres negras e as mulheres LGBT, em especial as trans e as travestis, precisam se esforçar muito mais para serem levadas a sério, porque quando nos olham a partir dos estigmas, nos olham a partir dos estereótipos, esperam de nós apenas um debate segmentado, esperam de nós uma incapacidade intelectual, esperam de nós que nós não saibamos formular e fazer política da mesma forma com que os homens brancos sempre fizeram. E se surpreendem quando veem que nós não só sabemos, mas sabemos fazer ainda melhor do que eles sempre fizeram. Porque a nossa política ela é uma política conectada com a realidade das pessoas, ela é uma política conectada com a luta, ela é uma política conectada à conjuntura, à análise da sociedade como um todo, e isso surpreende, porque não esperam que mulheres negras, que mulheres transexuais travestis possam ou sejam capazes de elaborar e formularem políticas da forma como nós formulamos. O Brasil é o país que mais mata LGBT em todo o mundo, e isso pelo 4º ano consecutivo. Só em 2021, 316 pessoas LGBT foram vítimas de LGBTfobia. A gente sabe que existem projetos de lei de qualidade em relação à cidadania de pessoas trans e LGBT na Câmara, mas eles não avançam. Como mudar isso? Não seria preciso, talvez, conseguir apoio dos políticos brancos, cisgêneros, ou alguma outra maneira? Como mudar isso, Erika? Então, sem sombra de dúvida, nós precisaremos sentar nas mesas de negociações com homens brancos, com os conservadores, e lembrando que nem todos são fascistas, nem todos são abertamente contra os direitos da comunidade LGBTQIA+. É preciso construir um canal de diálogo, um canal de comunicação com essa gente para fazer avançar. Talvez nós tenhamos dificuldades porque esta legislatura que se coloca tem na sua composição uma grande maioria abertamente LGBTfóbica, mas eu acho que nós conseguiremos sentar na mesa de negociações e dialogar em prol da vida, em prol da Constituição, em prol dos direitos civis básicos da nossa população, e eu espero que nós consigamos avançar. E se nós não conseguirmos avançar, que ao menos nós consigamos pautar, jogar luz a esse tema, promover esse debate entre a sociedade para que numa legislatura seguinte a sociedade possa eleger com mais coerência, com mais lógica e a gente superar esses horrores que estão impostos no Brasil. Você apresentou um pedido de abertura de investigação criminal contra Damares Alves. A notícia Crime aponta que a ex-ministra deixou de investigar crimes graves
contra crianças na ilha de Marajó. Quais os desdobramentos que você espera dessa ação? O que a ex-ministra e futura senadora fez é algo que chocou a toda a sociedade. Ela fez isso em um púlpito de uma igreja evangélica, diante de uma plateia de criança, trazendo um relato extremamente sinistro, horroroso do ponto de vista ético, moral, sabe? Do ponto de vista da civilidade, inventando uma história que é perversa, cruel, maquiavélica com relação a crianças e adolescentes numa ilha no Pará. Eu espero que a justiça possa apurar. A ex-ministra já disse não ter provas daquilo que disse e ter afirmado, inclusive ela afirmou que teria imagens, né, dessas cenas de crianças de 4 anos tendo seus dentes arrancados para a prática do sexo oral, crianças de 8 dias sendo estupradas. É algo assim extremamente perverso, horroroso, cruel e de uma imaginação e da cabeça de uma pessoa completamente pervertida que consegue fazer isso numa sanha eleitoral para tentar agarinhar voto para um candidato que desmontou, que tirou recurso das políticas voltadas à proteção da infância, da criança e do adolescente. Eu espero que a justiça possa apurar essas denúncias, essas supostas denúncias feitas pela ex-ministra, e que se a ex-ministra não conseguir apresentar provas, inclusive, né, que tendo ela provas e não tendo feito nada, ela possa ser enquadrada na prevaricação, na omissão enquanto ministra do Ministério da Defesa e dos Direitos Humanos, mas se não tiver prova, ela possa ser responsabilizada pela criação de tal notícia falsa, criminalizada, investigada nos inquéritos sobre fake news, para que esse tipo de prática não vire moda no nosso país. Uma ex-ministra eleita senadora não pode se utilizar de um púlpito religioso para contar mentiras desta natureza. Isso é inadmissível do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso. Não se pode tolerar que alguém se utilize da fé das pessoas para criar uma ficção de tão mau gosto, de tamanha perversidade. Eu espero que a justiça a investigue e tome medidas cabíveis diante dos horrores dito pela senhora Damares. A ex-vereadora e ativista Marielle Franco, às vésperas de ser assassinada, perguntou: quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Já contamos 1.675 dias da execução de Marielle. O que a vida e a morte de Marielle Franco simbolizam? A vida e a morte de Marielle, para nós, da militância, da política, do PSOL, significa algo grandioso. Significa uma transformação de uma voz que se levanta no meio do povo para denunciar os abusos praticados contra a negritude, contra o povo da favela, contra as LGBTs, QIA+. Sua morte significa a denúncia escrachada de um sistema que não nos quer falando, que não nos quer atuando, que não nos quer viva, que não nos quer enfrentando as estruturas de opressão que impera no mundo e no nosso país. Marielle significa um símbolo de luta, um símbolo de resistência, um grito dos oprimidos, a ânsia e a coragem de uma sociedade menos bárbara e cruel contra o nosso povo e a nossa gente. A vida e a morte da Marielle significa as transformações dos espaços, a necessidade de alternância de poder, a necessidade do fim às violências contra nós. Marielle é o maior símbolo de luta, Marielle é o maior símbolo de transformação, Marielle é uma das vozes mais potentes da política do nosso país e do mundo. Marielle transborda a política brasileira, Marielle transborda o cargo que foi eleito. Marielle, sua vida e sua morte é uma denúncia do que nós estamos vivendo ainda hoje dentro do nosso país. Marielle é um símbolo de garra. Marielle, sua vida e sua morte representa tudo aquilo que precisamos de transformação no nosso país e o que temos pela frente ainda para enfrentar em prol de uma sociedade melhor a todo mundo. E assim, pensando no que aconteceu com Marielle Franco, você sente medo em algum momento? Porque a gente vê você uma pessoa muito forte, né? Você sente medo também? Eu sinto medo. Eu tento não pensar sobre o medo porque o medo paralisa e muitas vezes o que essa estrutura odiosa quer fazer é exatamente nos paralisar mediante do medo. Então eu tento não ficar pensando e alimentando os fantasmas da minha cabeça, que não são apenas da minha cabeça, são fantasmas que estão ligados diretamente à realidade do país e aos horrores que ocorrem aqui todos os dias. Mas eu tenho medo. Eu temo, mas eu prefiro
persistir, eu prefiro seguir adiante. Eu sou fruto de toda uma luta. Eu sou fruto das violências praticadas contra o meu povo. Então, eu prefiro não ficar pensando no medo e não deixar com que ele me domine, mas sim, eu sinto. Você já conquistou muita coisa, né? Pensar toda a tua história, tudo que você já passou. Quais sonhos você tem ainda? E pode contar pra gente? Ai, olha, eu tenho sonhos, assim. Eu quero ser senadora ainda deste país. Eu quero ver a renda básica de cidadania, uma proposta do Eduardo Suplicy, sendo levada adiante, consolidada no Brasil, para que a gente possa enfrentar, de alguma forma, as desigualdades. Érica, você dormia nas ruas e depois você foi pra prostituição quando era adolescente. Tudo por conta da tua identidade, por você ser quem você é. Alguns anos se passaram, você enfrentou muitos preconceitos e depois disso você foi eleita pela Vogue britânica uma das 7 forças para a mudança do mundo em 2020. Hoje você é deputada federal, está no Congresso Nacional e isso sendo de periferia, de família pobre, preta e trans. O que você diria para pessoas que enfrentam preconceitos, por exemplo, não sendo aceitas pela própria família? E o que diria para essas famílias, Érica? Eu primeiro diria a essas pessoas para que tenham fé na vida, nelas mesmas, e que busque dentro delas a força, a coragem, a resiliência para enfrentarem os obstáculos, a crueldade e a dureza com que o mundo nos trata. É preciso persistir, porque ele está vivo para nós, é um ato de resistência. E vamos num grande grupo, num grande conjunto, lutar por um mundo e por uma sociedade melhor a todos nós. Não desistam, as coisas estão mudando, ainda que gradualmente, lentamente, as coisas estão se transformando e nossos exemplos e a nossa vida é fundamental nesse processo de transformação. Vocês não estão sozinhos, estamos juntos. E para estas famílias, eu diria, não existe mal algum em ser diferente daquilo que alguém disse como norma. Não permitam que envenenem suas mentes, que envenenem os seus corações. Olhem para os vossos filhos, para os vossos netos, para os vossos sobrinhos, para as pessoas que vocês criaram, que vocês amaram desde a infância e que não podem deixar de ser amadas por conta de uma narrativa preconceituosa e discriminatória. Não deixe com que o ódio destrua as famílias, porque assim nós conseguiremos enfrentar as desigualdades, a violência, a miséria. Estejam ao lado dessas pessoas, porque são pessoas que sofrem as agruras de um mundo cruel e sem as suas famílias fica tudo mais difícil. Então, famílias, estejam com seus entes queridos, acolham os seus LGBTs, acolham aquelas pessoas que alguém pode ter dito que vocês não deveriam amar como alguém que vocês botaram no mundo e que precisam muito do apoio e do amparo de vocês para seguirem uma vida brilhante.